Você sofre de pânico, ansiedade, depressão? Fica aqui nesse vídeo que eu e Ravana vamos falar sobre esses temas. Eu sou a Josi Amorim, mais um JosiCast começando. Aí eu tenho que me apresentar também, é? Eita, Ed, vai. Não sei. Olá, gente. Meu nome é Ravana, como já dito. Estou morando na Alemanha há 6 anos. Eu me formei aqui em enfermagem, estou trabalhando na área de saúde. Também tenho minhas próprias experiências e eu adoro o assunto porque eu acabei aprofundando um pouco. Não sou especialista, né? A gente vai falar de forma bem assim, tipo, leiga, não é com base científica nem nada, é a gente batendo um papo de quem já vivenciou e de quem está tendo um pouquinho de ideia na área de saúde para a gente ir esclarecendo e trocando ideia com vocês também. Eu sou especialista em programação neurolinguística, Ravana é enfermeira, como ela falou, e nós passamos por diversos processos desses probleminhas aí que é o mal dado século, né? Eu me curei com a programação neurolinguística, a Ravana estudou muito, o processo dela começou primeiro que o meu, antes de eu começar, ela estava sofrendo disso, do pânico, e eu ficava dizendo que era mimimi, pimenta no fiofó dos outros é refresco, e depois foi para pagar minha língua, eu entrei também no meu processo louco, que eu nem sei o que era, assim, não fui para psicólogo nem psiquiatra, porque eu não tinha dinheiro para isso, fali totalmente por conta desse problema. E aí a salvação foi a programação neurolinguística. Mas tipo, você não pode dizer que é especialista. Por que não? Porque na internet, tu já é especialista na área de pânico. Quem é especialista é um psiquiatra, um psicólogo. Eu sou especialista em programação. Então, mas como tu falou, ficou parecendo que a gente é especialista, mas não é com base científica, porque a gente não estudou psiquiatria para falar com base científica. A gente vai falar de pessoas que têm trabalho na área e que têm uma ideia da coisa. Eu não posso, tipo, se eu disser isso, você pode ter um problema depois, porque vai vir psiquiatras e psicólogos, vamos dizer assim, que a pessoa cresce e eles começam a dizer, me deu o seu diploma agora que você é especialista em pânico, por exemplo. Eu não disse que eu sou especialista em pânico, eu disse que eu sou especialista em programação neurolinguística. Mas se você rever o vídeo, quando você rever, você vai ver que você não deixou claro que foi programação neurolinguística, ficou parecendo que a gente era especialista em pânico, só é um aviso, eu não tô te criticando. Eu sou especialista em programação neurolinguística. Ravana é enfermeira, como ela falou. Para quando for postar isso, para a gente não depois não ter problema com gente vindo e exigindo não, isso. Eu tenho cuidado nisso, eu não falo coisa sem ser verdade, não. É doida. Ravana vai falar um pouco da história dela com o pânico e eu um pouco da minha história com as questões de ansiedade, que era o meu principal problema. Só que eu tinha, assim, traços de ansiedade e depressão juntos. Tem gente que é só depressão, tem gente que é só ansiedade. Eu acho que eu tenho os dois, mas nem sei, porque eu não passei por um profissional de saúde para saber. E às vezes a pessoa não sabe definir exatamente o que porque hoje em dia, na área de psiquiatria, são tantos nomes para tantos tipos de doença. Os sintomas são tão parecidos que realmente só um especialista para diagnosticar. O que eu já sei, o que eu posso afirmar, é que existem diversas formas de depressão, nem sempre é os mesmos sintomas, e é uma coisa que é comum, tem gente que nem sabe que tem, e é um tema que está cada vez mais sendo discutido e eu acho que é super importante, porque eu só comecei a realmente buscar um tratamento para os meus problemas psicológicos, e eu não estou dizendo aqui que eu sou doida, porque tem muito isso, né, da galera dizer assim, tipo, isso é coisa de doido, não afirma isso não. Não, gente, todo mundo tem, todo mundo nasce com o cérebro e todo mundo tem que resolver problemas, todo mundo entra em conflito e sentir algumas coisas é normal, o que não é normal é quando isso começa a atrapalhar a sua vida, o seu dia a dia. E aí quanto mais consciente você tá do seu problema, quando você sabe um pouco onde você busca ajuda, tem mais chance de resolvê-lo do que uma pessoa que não tem nem noção do que está passando. Eu não sabia que eu estava em processo de depressão. Desde o fato que me fez cair nisso, porque depressão, ansiedade, não é algo que você de repente tá bem, tá ótimo, maravilhoso e puf, no outro dia tá com depressão, como pegar uma gripe. Nem ansiedade também, é tudo um treinamento, é uma postura de vida que você vai se deixando levar e de repente você tá no buraco. E no meu caso, eu iniciei o meu processo em 2012
E eu só vim mesmo perceber que eu estava em 2020, ou seja, 8 anos eu estava no treinamento para ficar depressiva. E eu não sabia que eu estava. A gente tem que lembrar também que, assim, tipo, ficar triste é normal. Ah, tô triste, tô depressiva. E principalmente hoje, com tanta informação, a gente já fica tentando se diagnosticar automaticamente. Tristeza é um sentimento comum, mas ele deixa de ser comum a partir do momento que isso vira diário, a partir do momento que isso se prolonga por muito tempo, a partir do momento em que seu dia ele é muito mais depressivo do que você não consegue mais ver coisas boas na vida, você só consegue ver catástrofe, você acha que está tudo acontecendo de ruim, você não consegue ter mais uma expectativa de futuro, você fica só naquela ansiedade, ou naquela apatia de não querer fazer nada, de não ver sentido em nada, e aí realmente esse diagnóstico tem que vir realmente de um profissional especializado. Assim, Ravana é minha irmã, você já conhece essa menina desde que ela era um girininho. E a gente teve muita disfunção familiar. E eu lembro que quando aconteciam as coisas, que as brigas em casa, ela tremia todinha, 3 anos de idade. Ela nem, acho que tu nem lembra disso, né? Lembro. Tu lembra? Nossa, tá vendo? Ó, esses impactos emocionais que vai condicionando nossa mente a ser estressada, né? Isso vem de antes, até da barriga a gente traz memória, gente. Até da gravidez, da nossa fase fetal, a gente traz memórias. E Ravana com 3 aninhos, assim, as brigas acontecendo, e ela lá tremendo, parecia uma vara verde tremendo. E quando ela tinha quantos anos, mais ou menos? 14. Quando a gente viajou lá para Porto de Galinhas, que tu ficasse a onda gigante, e lá na Boa Vista também, ela via a onda gigante, ela olhava e de repente ela imaginava que estava vindo uma onda gigante, gente. Na cabeça Assim, dela era real. eu preciso primeiro explicar às pessoas que porque né, fala assim, onda gigante, como assim? Que porra é essa? Tipo, quando eu comecei a entender, foi muito tarde mesmo. Eu tinha desde nova e eu só entendi isso muito tarde. Tipo, eu já estava lá para os meus, a partir dos 20 anos, eu não lembro exatamente, não, nem a partir dos 20, acho que faz uns 24 anos, mais ou menos. Hoje eu estou com 32. E foi. Eu lembro exatamente, mas eu vou primeiro contar a história da onda gigante, né? Primeiro, eu hoje Tá sendo entendo. novidade para mim, eu não sei não de onde tu tirasse essa ideia da onda gigante, não. É, olha, tá vendo novidade aqui, pelo menos Novidade para para tu. mim. A história da onda gigante é o seguinte: primeiro, a gente, como Josane falou, a gente teve problemas familiares, né? Que a gente não tem como comparar com outras famílias, eu acho que toda família tem seus problemas específicos, mas hoje eu entendo que eram problemas que realmente afetaram o psicológico das crianças que éramos, né? Aí eu já entendi que na minha infância existiram situações que me fizeram ser uma pessoa muito medrosa, ou medrosa ou do tipo estar no pânico, estar no estresse, porque era um estresse constante, né? Acontecia desde pequenininha, era Desde a estresse. barriga, desde a Desde a gravidez. barriga, né? Minha mãe já tinha estresse quando eu estava na barriga dela, ou seja, o feto ele recebe tudo isso. Isso influencia realmente no nosso corpo. É incrível isso. Assim, eu hoje estou amando trabalhar na área de hospital, porque eu estou entendendo muita coisa sobre o corpo humano. O que é que a gente está falando mesmo? Ai, meu Deus, agora a coisa está sendo descontraída, Tu tá bom. ia, tu ia explicar sobre o porquê da onda gigante, que Eu queria inclusive falar da eu onda tô muito gigante. Olha, o curiosa. povo vai começar a me conhecer e vai começar a perceber. Eu começo a falar a história da onda gigante, mas naquele dia que eu fui lá na África, não vai É ter bem nada a assim, ver. gente. É bem assim. E aí, o que acontece? Com as nossas famílias, né, principalmente as brasileiras, principalmente pessoas que vêm do interior, não tinha muita noção de como educar o filho, não tinha muita noção de que
televisão não é legal para a cabeça de uma criança, não existia essa discussão na época. E a gente assistia muito Fantástico. Eu assistia muita coisa que os adultos assistiam. E aí o Fantástico falava assim, do tipo, o vulcão. Eu lembro exatamente que foi a primeira história com... Eu não lembro que idade eu tinha. Eu acho que eu tinha menos de 10 anos, porque a gente ainda morava em Caruaru. E eu lembro dessa reportagem, assim, a pessoa dizia, o vulcão de não sei das quantas, da ilha da África, por isso que eu falei na África agora, se ele explodir e cair uma placa no mar, essa placa poderia formar uma onda gigante que viria parar no Brasil. Aí e eu tu com 10 anos eu visse isso. Aí tu já visualizasse a onda chegando. Eu já visualizei aquilo. E hoje eu entendo o porquê você tem que ter muito cuidado ao que você mostra a uma criança. Porque aquilo ali, aí ele mostrava, eu lembro que mostrava os cientistas mostrando a física, como é que uma onda gigante se forma e tal. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, só que, tipo, eu achei interessante, até para uma criança, não, esse assunto ser interessante, e eu acho que eu memorizei isso aí. Aí depois, mais tarde, na escola, isso aí um pouco mais velha, que foi no ensino fundamental ali, uma professora de geografia estava falando sobre o aquecimento global e tal. Eu acho que era num momento que o tema estava crescendo. E aí ela falou sobre um filme que a gente tinha que assistir, sobre o aquecimento global. E nesse filme era uma onda que vinha nos Estados Unidos, mas era que levava aquela Torre da Liberdade e quebrava tudo. Estátua da Liberdade. A estátua. A estátua da Liberdade. Misturou França com Estados Unidos. Não, fala assim, Torre da Liberdade. Torre da Liberdade, é mesmo. Aí eu sei que eu assisti isso, aí eu já estava uma criança mais, né, tipo, consciente das coisas. Não era aquela criança que absorvia, mas não sabia o que estava acontecendo. E quando eu era adolescente, eu assisti esse filme e a gente estava nessa época, a gente já não morava mais no interior, a gente morava em Recife, que é, inclusive, abaixo do nível do mar. Nunca entendi isso, né? Tipo, todo mundo fala abaixo do nível do mar. Eu sei que tem os manguezais lá, e quando o mar sobe a maré, o manguezal também sobe a maré. E aí eu acredito que seja relacionado a isso. Mas como já se falava mais ou menos sobre esse assunto, aí eu juntei, né, a ideia da África com o filme, com o nível de Recife ser abaixo do mar, e eu pensando, a gente vai morrer porque vai vir uma onda gigante aqui e não tem nem chance de correr para uma montanha, porque aí o que aconteceu? E isso eu já tinha um pouco, antes mesmo da aula de geografia, eu já tinha um pouco dessa ideia de, tipo, a qualquer momento pode vir muita água, e eu tenho um trauma, porque Joseane, uma vez, quando eu tinha 3 anos, e eu sei disso porque me contaram, não porque eu lembro, sem querer deixou eu cair na piscina, e eu criei um trauma de água no meu rosto. Eu não conseguia, se batesse água no meu rosto, eu entrava em pânico. Não queria nem tomar banho mais, gente, ela. Não... Na época eu lembro assim, as pessoas me contando, você vai imaginando, né, como era, mas... Não, assim, criança tem uma fase que ela não quer tomar banho. Júlia tá saindo mas dessa eu juro fase. a você. Mas imagina uma criança traumatizada. Imagina, criança tem uma fase... Quando isso aconteceu, Ravana era de colo. Acho que ela tinha 1 ano e meio ou 2. E eu estava com ela... se ela tinha 2 anos... Eu tinha 9 anos. E aí eu estava com ela abraçada no meu braço, brincando com ela na piscina, ela escorregou do meu braço. Então era uma criança segurando outra criança, e ela caiu e, tipo, eu peguei logo, mas foi o suficiente para ela ficar sem fôlego e ter um trauma, né? E aí, quando chegou na idade da criança não querer tomar banho, e assim, logo depois ela já ficou com dificuldade, só queria tomar banho na bacia, não queria tomar banho de chuveiro nem a pau. E a gente sem saber, né? Tipo, sem saber. Todo mundo me chamando de cascão, dizendo que eu não queria tomar banho porque era podre, mas na verdade eu só estava com medo de reviver aquela sensação de afogamento. Gente, eu juro a vocês, eu passei muito tempo pensando, eu morro de medo de morrer afogada, tanto é que eu não aprendi a nadar. Eu adoro água, mas eu morro de medo. Tu viajaria de navio?
Não, Eu viajei, tu viajasse e andasse de viajei. barco, não foi lá na Sim, Grécia? mas aí depois de muita terapia e muitos anos. E tanto é que assim, eu ainda botei a localização do navio para tu, porque só, se caso a gente afundar, tu sabe onde eu afundei. Porque eu tinha a Tá. esperança de Agora eu entendi, né? Porque ficar. ela mandou a localização para mim e eu fiquei, por quê? O que é que eu posso fazer por ela? Onde ela tá? Ela tá lá na Grécia, eu tô aqui em Recife. Né? Tipo, eu não sei, era só a sensação de, tipo assim, se alguém sabe que eu tô aqui, eu tô tranquila. Não é como se, tipo, eu vou subir no mapa, minha família não vai saber nem onde eu sumi. É uma coisa muito viajada da cabeça da pessoa, né? Não é? Ninguém vai achar Mas meu corpo. é Deve lá ficar que, pensando na no morte. mínimo, eles vão lá fazer uma homenagem, se der para comprar uma passagem para a Grécia. A mulher, deixa pra lá. A gente faz Vai a chegar homenagem daqui mesmo, ali. a energia chega. Que isso nunca acontece. Mas a gente fica pulando para lá. Eu acho que o povo não está nem mais entendendo. Quando eu era bebê, Não, mas uma conversa espontânea é assim, minha filha. pronto, eu criei isso e aí, tipo, os sintomas, assim, eu já tinha, desde criança, já tinha desenvolvido, automatizado esse estado de medo, esse estado de pensar que a qualquer momento ia acontecer uma catástrofe, automatizou, né, na fase de criança, e quando eu estava adolescente, eu estava tendo real os sintomas de uma pessoa que estava com muita ansiedade e com pânico. Mas eu adoecia, eu achava que tinha um tumor na minha cabeça. Aí Eita. José ia me levar para um médico assim. Aí chegava lá, o médico, você não tem nada. Aí o médico queria passar algum exame. Doutor, eu tenho medo de morrer nesse exame porque eu vou ter que ser sedada. Aí o médico dizia assim, ó, minha filha, tem gente que morre com paracetamol. Aí eu disse, pronto, se o médico queria me ajudar, ele piorou a situação, porque agora eu não vou Piorou. tomar paracetamol. E aí eu comecei, tipo, isso era um sintoma, claro, como criança, ou a gente que nunca tinha parado para pensar, eu nunca tinha ouvido falar sobre problemas psicológicos, a gente tinha nem noção de que isso era sinal disso. Até que um Não. médico... Problema psicológico pra gente naquela época era louco. É, Não existia um nível abaixo, né? De louco. é, ou Então, era louco ou era normal, não tinha isso de você exato. ser um humano com cérebro, não. Mas nem o próprio médico tinha a noção de que ele tinha que me explicar o que é que eu estava passando. Ele só disse, a minha mãe, eu vou dar um antidepressivo para ela. E o antidepressivo, minha gente, ó, vai ter muita gente achando que antidepressivo é diazepam. E na época, provavelmente, minha mãe entendeu como diazepam também. Diazepam é um ansiolítico. O antidepressivo é outro tipo de medicamento. Eles trabalham de forma diferente. Eu não vou entrar no assunto porque um psiquiatra explica melhor que eu e tem uns psiquiatras legais na internet que explicam. E aí minha mãe disse, não, minha filha tem que entrar na faculdade, minha filha tem... E vai ficar dopada. Aí ela conversou comigo. Ela não me... ela não me pressionou. Ela disse assim, olha, minha filha, se você quiser tomar, você vai tomar, mas você tem que pensar bem. Na cabeça dela, era um ansiolítico, que eu iria dormir muito, que eu não ia ter vontade de estudar, que ia me atrapalhar no meu futuro, né, na cabeça dela. E eu também criei um preconceito muito grande com antidepressivo, porque na minha cabeça eu ia viver dopada. E aí eu comecei. Quanto mais velha eu ia ficando, mais os sintomas iam ficando mais fortes, porque começa a ganhar responsabilidade, você tem que passar numa faculdade, aí você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, você tem que. Enfim, um monte de coisa que você com 20 anos tá no comecinho e não precisa, tá morrendo, porque tem que pagar a conta. Eu tinha minha mãe, eu tinha minha casa, eu tinha comida, eu não estava passando fome, mas na minha cabeça era eu preciso ter sucesso na vida, porque a escola fala que tem que ter, porque a sociedade fala, passe na universidade, para ser alguém você precisa passar na universidade, você precisa ser um médico, um engenheiro, e você tem que estar numa empresa X que vai te dar o status X. E isso foi me dando uma coisa do tipo, eu tenho que agarrar todas as oportunidades, eu tenho que aprender alemão. Aí eu queria fazer técnico de manhã, queria fazer estágio de tarde, queria fazer faculdade de noite, final de semana
se desse ainda fazia alguma coisinha assim, e tipo, eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu vou Eu vou endoidar. morrer. Morrer. E tipo, eu lembro de eu estava aprendendo alemão na época, no final de semana, e minha mãe era super orgulhosa disso, né? Foi difícil para mim dizer isso para ela, mas eu estava com a sensação de que eu não conseguia respirar mais. Era uma sensação de que eu estava com falta de ar, mais um sintoma do pânico. E eu queria dizer para ela que o curso eu não estava dando conta mais, porque eu estava com muita coisa. E o que me deu muito alívio é que de manhã aceitou naquele momento e disse: olha, tudo bem, minha filha, se você está sentindo que não vai dar conta, não tem problema não, então cancele. Mãe nunca pressionou a gente, né? Ela Foi nunca mais pressão. Ela sempre foi muito de tipo assim, olha, vá por esse caminho, porque esse caminho vai te ajudar assim. E de mandar estudar, né? Mas assim, de pressionar. Seja isso, case com um fulaninho assim assado. Nunca. Acho máximo isso. E tipo, ela sempre foi muito de se mostrar orgulhosa e de dar bronca quando ela achava que estava errado, né? Do tipo, quando ela via, tá estudando alemão, eita, ganhei uma bolsa para ir para a Alemanha, nossa, minha filha, eita. Mas quando a pessoa fazia merda, tive que provar um cigarrinho, aí também era bronca pesada de você realmente. Não, mas assim, existem, né, os conflitos, lógico, toda relação de pai e filho, mãe e filho também tem seus conflitos, mas ela não seguiu uma coisa que grande parte segue, que é ficar nessa geração, né, nossa. Não mais, eu acho que tá diminuindo pra caramba isso, mas o pai ficar mandando tu ser advogado, mandando tu ser médico, mandando tu ser engenheiro, mandando passar no concurso. Ela já me aconselhou a passar no concurso, mas ela não ficava infernizando minha vida, sabe? Em relação a profissional, não. Ela queria que eu apoio em muita coisa, né? Apoio em muita coisa. Apoio em muita coisa. Ela te apoiou. Quando eu quis vir para a Alemanha, ela me apoiou. Então, assim, em relação a isso, apesar de todo o problema que a minha mãe teve, ela... Eita, eu tô recebendo a ligação, um momento. A gente não tá ao vivo, não, mulher. Meu chat. Was machst du? Ich mache ein Video mit Josiane jetzt. Ah, okay. Alles gut bei dir? Ja, bei dir? Auch. Kann ich dich, wir sind in einer halben Stunde ungefähr fertig, kann ich dich anrufen? Ja, okay. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bicicleta. Eu sei falar alemão. Júlia olhou para mim assim, ó. Tá dizendo, né? Apesar de todas as dificuldades e problemas que a gente passou assim, né, durante a infância, ela foi mãe e pai de verdade, assim, tipo, mesmo com toda a dificuldade, ela ainda deu apoio às 3 filhas e apoia até hoje. E é impressionante. E assim, partindo dessa linha de raciocínio, a gente foi pressionado em relação a isso por conta de fatores externos, né? Tipo, a gente não, como tu dissesse, a gente tinha tudo, tinha uma mãe compreensiva, a gente podia ter tido calma e ter pensado o que realmente a gente queria fazer da vida, o que nosso propósito de vida, a gente poderia ter estudado com mais calma. Mas não, aí os fatores externos, a sociedade, as comparações, redes sociais que foram surgindo, e você se comparando. E aí você entra numa loucura de, tipo, eu quero ser engenheiro porque tem status, porque tem riqueza no meio, né? Ou, tipo, no meu caso, na multinacional onde eu trabalhava, tipo, a gente estava falando mais cedo, né? Eu tive que mudar todo o meu visual, eu era muito simples, era roqueira, sabe? Vestia uma roupa, calça jeans, blusa, camiseta polo e tênis, e ia trabalhar. Porque eu trabalhava no back-office, eu não trabalhava atendendo cliente. O que eu tinha a oferecer para a empresa era o intelecto. O nicho de telecom é um nicho muito, tipo, pelo menos aqui em Recife. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu vi que o pessoal era bem simples lá, fiquei encantada. Aqui não, aqui era a necessidade de você mostrar qual o carro que você tem, qual é a marca de bolsa que você usa. E se você não se enquadrar ali, você some. E eu até recebi uns feedbacks bem filha da puta, dizendo que eu não tinha passado
em tal programa para entrar na empresa porque eu não me vestia bem. Então, eu fiquei muito triste com isso na época. Mas, enfim, passou, é aprendizado. Mas eu fui meio que pressionada a mudar meu estilo de me vestir. Me trouxe boas experiências e mudança de mentalidade. Mas foi uma coisa forçada, sabe? Foi uma coisa lhe diminuindo, não foi lhe colocando para cima. E você vai na força do ódio. Mudei meu visual na força do ódio. Essa porra, agora eu vou ser contratada, que eu entrei lá terceirizada e queria ser contratada. Você estava ali no intuito de, eu vou trazer aqui o que eu tenho na minha cabeça, o que eu estou vestindo, né? Se eu tô com eu sempre tive um muito alto isso. ou se eu estou com um tênis, isso não importa. E eu acho que isso é muito, não é nem da empresa, é realmente das pessoas, assim, sinceramente. É porque a gente acaba associando a empresa às pessoas que estão lá, mas, tipo, eu, assim, se a gente fosse discutir isso agora, eu iria assim, super discordar, porque como você disse, se você foi para uma outra região, que era a mesma empresa, e você viu que essas pessoas não tinham essa necessidade toda dessa. Sim, então, não era em relação à empresa, não era uma coisa que você tinha que ter no currículo, era simplesmente você teve o azar de ter que trabalhar cultura. com pessoas. Não. Quem faz a empresa não são as paredes, não são os computadores. Não são as mesas, são as pessoas. E a cultura daqui é assim, a cultura de Recife é bem megalomaníaca em relação a isso, a status. Vai pegar um hate aí. Não tem nada, não, é bom, pode hatear aí, tá? A gente conversa e não, mas ideia, tá? Não é só de Recife, tem muito em Recife. Eu falo de Recife porque eu estou em Recife, né? Minha realidade. É o que a gente conhece, né? Isso existe aqui também na Alemanha, existe aquelas pessoas que têm uma necessidade de mostrar o que tem e tal, e às vezes elas nem percebem isso. Mas, enfim. Não percebem, não, é uma bolha. E, tipo, eu não falo... Você acaba absorvendo isso, né? Você acaba se pressionando, você começa a se achar fora da, né? Tipo, será que sou eu que estou errada? Se todo mundo está indo na onda e tal. E você acaba subconscientemente sendo influenciada e tipo, claro, né? Você hoje tem essa consciência de pegar isso e tá, não foi legal a forma, mas o que é que eu posso tirar disso de positivo? Né? Isso demonstra que você amadureceu a coisa. E eu falo sempre, tem uma escola que eu estudei, o Ginásio Pernambucano também em Recife, que é uma escola estadual, uma escola integral, e que gente, eu vou falar assim, com toda sinceridade, né? Em relação às escolas que eu estudei em Pernambuco, escola pública, infelizmente, ainda tem muito o que ser desenvolvido. Eu não sei como está hoje, mas na minha época, escola pública deixava muito a desejar. E eu fui para uma escola pública que era assim, tipo, referência, né? O nome já diz assim, ensino de referência do Estado. E realmente foi a escola que me fez vir para a Alemanha. Foi a escola que realmente abriu os meus olhos para as oportunidades da entrada de mercado, né, que é uma coisa que eu acho que é um pouco deficiente também no Brasil, essa coisa do tipo, como é que o jovem entra no mercado? Não existe um trabalho psicológico. Não existe. E é tipo assim, você chega na empresa, você é novato. E tudo isso, gente, tem a ver com a questão da ferida emocional, que tudo isso causa ansiedade, né? Que não é nada planejado, não é nada organizado. Você entra na empresa, como é que você treina, geralmente? É do lado do colega, que está mal-humorado às vezes, que às vezes está ali e não está motivado, aí ele vai te treinar. E você vai, tipo... E aí ele te treina já falando mal da empresa. Já falando mal da empresa, exatamente. Já começa assim. Eu não quero mais trabalhar, não. Para quê? E aí a gente passa por essas coisas, né? Um salário mínimo e uma gastrite, um salário mínimo e um pânico. Exatamente. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual muita empresa, principalmente em Recife, empresa pequena, acaba fechando, porque tipo, você quando começa um negócio no base de dinheiro e você esquece do humano, nossa, não tem como você desenvolver. Como é que as pessoas acham, você está aqui para fazer dinheiro para mim e você tem que aguentar meus gritos, você tem que aguentar o meu amor. Existe a crença, né? Tem que engolir sapo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ainda é uma mentalidade do século passado, pô.
E tem aí para mudar isso, vai demorar para caramba. Quem tem uma mentalidade um pouco mais desenvolvida são multinacionais. Porque eu falei até da multinacional que eu Por isso trabalhei. que é multinacional, porque É por isso que é é multinacional, exatamente. preciso que as pessoas estejam contentes com que elas, no mínimo, o mínimo contentes, o mínimo de ter um, né? Não é que você vai estar o tempo todo, ai, que lindo e maravilhoso trabalhar aqui, é como se fosse a Sim. Disney. Não, tipo, é você, é, mesmo nos conflitos, você olhar, tá, eu tenho um conflito, acho que conflito faz parte da vida e eu preciso do meu salário, então não estou adoecendo, e vou continuar aqui. Eu acho que é o mínimo. Não, um contraste aí, né? Eu falei do lado do que aconteceu de ruim lá e do lado ruim da questão da ostentação. Mas uma multinacional lá mesmo, eu ia para São Paulo ter treinamento. Eu viajava. Primeira vez que eu viajei de avião foi por causa da empresa. Eu viajei para o Ceará, viajei para o Rio Grande do Norte, viajei para São Paulo, para Porto Alegre. Minha gente, quando a minha coordenadora chegou dizendo que eu ia para Porto Alegre e que eu ia ensinar o povo lá, porque a célula do back-office estava migrando para Porto Alegre, e eu fui ensinar o pessoal de Porto Alegre. Eu nunca tinha andado de avião, eu toda matuta, eu até fiquei sem saber onde era Porto Alegre. Quando ela disse, você vai para Porto Alegre, eu. Mesmo assim. Aí eu, Porto Alegre não é longe, eu acho que eu vou andar de avião na minha cabeça. Aí fui lá no Google, onde é Porto Alegre? Eu esqueci onde era Porto Alegre, de tão E olha empolgada que que eu foi tu fiquei. que me ensinou sobre os estados do país, né? Mas para Tipo, você ver o que o emocional faz, ele tira nosso poder de raciocínio. Eu sabia onde era Porto Alegre, só que porque eu fiquei, eu vou andar de avião, pensando, né? Não foi, eu não falei não. Quando ela disse, você vai para Porto Alegre e não diga a ninguém, amanhã você vai ter uma reunião comigo, só eu e você. Que tinha 11 pessoas e 10, não, 11 pessoas no back office e 7 pessoas iam ser demitidas. Ou seja, a maioria das pessoas ia ser demitida. Ela falou cochichando no meu ouvido. Você vai para Porto Alegre semana que vem e amanhã você vai vir aqui para ter uma reunião só eu e você, não conte a ninguém. Pronto, ela ou saiu de perto seja, de mim, eu fiquei dura assim, ó. E essa moça, ela era a coordenadora, ela era muito fera, velho. E, tipo, ela era daquele povo que não se misturava. Ela não se misturava com ninguém. Ela era toda na dela. Aí o povo, ah, como ela é antipática. E eu admirava pra caramba, sabe? mas aí voltando para o que eu estava querendo terminar, da história da onda gigante, onde foi que eu comecei a identificar o que eu realmente tinha, que a gente falou sobre a nossa mãe e tal, e minha mãe também não sabia o que era isso de jeito nenhum, tanto é que uma vez eu passei muito mal, do nada eu tive um ataque de pânico em casa, eu comecei a dizer que eu não estava conseguindo respirar, eu entrei em desespero, só que as pessoas me viam consciente, né? Hoje em dia, eu trabalho no hospital, eu sei que uma pessoa que não está conseguindo respirar, ela vai ficar, vai mudar de cor, ela vai ficar inconsciente, aí é uma coisa. Agora, uma pessoa que tem pânico, ela vai achar que ela está sem ar, porque ela realmente a sensação, gente, é É impressionante. real. É É real. desesperadora, é como se o ar não entrasse no pulmão, mas você está ali, agitada, pedindo socorro, e as pessoas olham para sua cara e dizem assim: Mina, tu tá bem, respira. Eu lembro da minha mãe falando assim: respira, já impaciente, porque era muito frequente o que acontecia, e eu ficava muito triste, porque eu percebi que as pessoas não acreditavam em mim. Era como se eu estivesse mentindo. Não, assim, quando tu ia, as primeiras vezes que tu ia pro médico e que a gente ia tudo preocupada, aí o médico dizia, não, você tá bem. É psicológico. Você tá bem. Aí 2, 3 vezes, 4 vezes. Aí tendo o mesmo feedback, tá tudo bem. Aí fez exame, tá tudo bem. Pronto. Aí a gente começou, eu me irritava, mas eu tenho que trabalhar amanhã. Eu dizia, Ravana, eu tenho que trabalhar amanhã. Nem venha me pedir para ele levar no hospital. Eu me acho tão idiota hoje, naquela época. Não, mas hoje eu tenho compreensão disso, né? Porque depois que eu cheguei na Alemanha, eu vivenciei a mesma coisa com o ex-namorado. Eu continuei tendo os ataques de pânico aqui, mas eu já estava mais consciente, mas isso não quer dizer que eu já tinha curado a coisa. E a atitude foi a mesma. A atitude foi do tipo assim: lá vem ela de novo, com a falta de ar dela. Que terrível.
E eu já estava tão calejada das pessoas agirem dessa forma que eu meio que, tipo assim, eu comecei a me esconder. Quando eu tinha um pânico, eu não falava mais para as pessoas, eu não pedia mais socorro. E eu comecei a ter atitudes sozinha, do tipo assim, em Recife ainda, eu lembro de uma vez que eu fui para uma UPA, né, que é onde tem a emergência lá pública. De madrugada eu tive um ataque de pânico, eu sabia que se eu acordasse alguém eu ia levar um grito. Eu peguei um Uber, fui até o pronto-socorro. Por sorte, eu encontrei enfermeiras pacientes, porque às vezes eu tinha até enfermeiras que diziam: vai para casa que tu não tem nada, tá tudo certo. E eu morrendo de pânico lá. E fazer a mesma cara assim, né? E a mesma cara do tipo assim. Teve umas que eu me tremendo assim, e elas assim, olhando pra minha cara, e eu, caralho, faz alguma coisa, conversa comigo, e elas só olhando pra minha cara, e você vê que realmente assim, as pessoas elas não estão preparadas para esse tipo de problema que hoje está cada vez mais comum, que cada vez mais eu vejo as pessoas falando sobre, e eu estou muito feliz que as pessoas falem, que as pessoas famosas falem. Recentemente teve a Vanessa Camargo que falou no Big Brother, né, que agora eu estou viciadinha ali, acompanhando pela internet, que ela falou para uma menina lá, e eu fiquei coitada dessa menina, porque ela teve um ataque de pânico lá, e muita gente ficou assim, gente, como é que a Globo bota uma menina que não aguenta uma emoçãozinha, já desmaia? Tipo, você vê que essa é a atitude da sociedade que não tem noção do que é isso. E aí, tipo, por que é que eu vou julgar a minha família de ter tido esse tipo de atitude, sendo que muita gente não sabe o que é isso, e só vão saber, uma coisa que eu cheguei à conclusão as pessoas só vão saber se elas passarem por isso. Eu não desejo para ninguém. Eu não desejo que você tenha isso. É muito ruim. É desesperador. Principalmente chega um ponto que você acha que você nunca vai se livrar disso. E eu lembro que a primeira vez, eu disse assim, Deus conversou comigo. E eu falo isso porque, veja, a gente morava num apartamento. Do lado desse apartamento tinha uma escola pública. Essa escola era pequenininha, dormia muito com a janela aberta porque era muito calor em Recife. E eu sempre tinha os pânicos. Eu acho que de 2 em 2 dias eu estava tendo pânico. Eu tinha esses pânicos mais no período da madrugada. Aí eu lá, acordada, em alerta, e pensando, meu Deus do céu, eu nunca vou me livrar disso, eu sempre vou ter isso, eu acho que ou eu vou morrer, ou eu vou endoidar. E aí uma pessoa nessa escola estava escutando de madrugada, veja, se não foi Deus. Uma pessoa de madrugada escutando um rádio, nessa rádio era tipo um podcast, né? Porque hoje existem os podcasts, mas esse podcast eu acho que ele é originado dessa conversa de profissionais de rádio, né? Uma entrevista do psicólogo, não sei das quantas. E era uma pessoa entrevistando um psicólogo que estavam falando sobre fobia. E o psicólogo começava a explicar o que era fobia, o que eram os transtornos psicológicos, quando era uma fobia, tipo, você entrar num elevador e se sentir, tipo, você ter medo porque você está trancado, ou de você estar num engarrafamento. Em Recife tem muito engarrafamento, e você entrar em desespero porque você não tem para onde correr. Você acha que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, mas você está ali preso, porque você nem pode ir para trás, você nem pode ir para frente. E aí a vontade é de sair correndo. É como se você estivesse correndo de um leão. E ele começou a explicar isso na rádio de madrugada, e eu fiquei paralelamente escutando da janela de uma escola do lado, uma pessoa escutando uma rádio muito alta, porque assim, tipo, se a gente tava lá no segundo andar, para você escutar o que a pessoa tava escutando um rádio muito alto. E por isso que eu comecei a dizer, gente, eu não sou uma pessoa extremamente religiosa não, mas, cara, às vezes eu acho que talvez Deus escutou o meu desespero e disse, filha, eu vou te dar uma luzinha ali e vou te explicar mais ou menos o que é que tu tá tendo. E aí foi que eu comecei, isso foi um ano antes de eu vir para a Alemanha, isso foi
2017. E aí foi a partir desse momento que eu comecei a pesquisar e até eu chegar a consultar um psiquiatra que me passou o antidepressivo, que foi aquele medicamento que a minha mãe no passado disse, ai, não faz isso não. E eu entendi assim, tipo, cara, eu tô há anos tentando me curar disso. Já tentei psicologia, né, tipo, a terapia psicológica, já estudei, já entendo o que eu sei e eu continuo tendo pânico. E aí a última tentativa é o medicamento. E aí fiz o tratamento direitinho, porque assim, como eu já entendia que não podia interromper o tratamento, que é o erro das pessoas, de tomar medicamento... Começa a se sentir bem, aí para, né, o medicamento. É como antibiótico. Se você parar, você só vai fazer a bactéria ficar mais forte. E o antidepressivo, ele tem um tempo muito mais longo. Você, às vezes, tem que tomar 2 anos. Depois, você vai parando devagarzinho. Você não pode parar de uma vez. Então, assim, eu estudei tudo isso. E aí, foi no momento que eu disse assim, eu estava preparada para fazer esse tratamento. Porque eu já sabia o que eu tinha. Eu pesquisei sobre o que é esse tratamento. E eu tomei o remédio consciente. E quando eu comecei a perceber que eu não estava tendo mais pânico, eu já cheguei direto para o médico. Isso foi 1 ano depois de tomar o medicamento. Eu não quero tomar um medicamento, não. Aí o médico disse, mas vamos tentar ir mais um pouquinho, né? Porque, tipo, ficou automatizado na sua cabeça. Agora você está aprendendo o que é ter paz na mente. E você precisa de um tempinho a mais. Eu ainda segurei um pouco, mas depois eu realmente disse não. Eu acho que eu estou preparada para realmente parar com a medicação e parei, né? Mas aí, estou falando também, aí eu vou para a questão comportamental, né? Que é do que a programação neurolinguística trata, que é a comportamental, tá? Que é mudar a mentalidade, mudar estilo de vida, fazer exercício físico, porque isso tudo vai trazendo paz para sua mente também. Deixar relacionamentos abusivos, tóxicos, deixar um trabalho que está te enlouquecendo, tudo isso faz parte do seu comportamental. E aí teve uma conversa muito boa que eu falei com Ravana sobre os exercícios que causam endorfina, dopamina, que são os exercícios físicos, fazer meditação, fazer yoga, não que ela fosse fazer tudo, mas que ela tentasse achar alguma atividade que ela fosse gostar de fazer, porque também não adianta você não gostar, você gostar de fazer, se identificar com aquilo e experimentando para quando fosse fazer o desmame do medicamento, também voltar a ter, quer dizer, passar a ter um comportamento saudável, porque senão tende a voltar de novo para o estado de pânico, né? Isso é chave para o tratamento, né? O psiquiatra ele deixa bem claro que, até nas aulas de enfermagem, se foi falado sobre isso, que um dos maiores problemas de pessoas com problemas psicológicos que vão se tratar na psiquiatria é que quando elas saem, por exemplo, elas precisam ser internadas porque está chegando ao extremo. Quando elas voltam para o seu ambiente familiar, elas voltam a ter as mesmas atitudes, elas voltam a ter as mesmas condições. E aí isso dificulta, porque elas voltam àquele ponto zero. Então, o medicamento não é o que me curou. Porque eu estava já num processo, estudando por que eu tenho pânico, o que é que eu preciso fazer. Antes mesmo de tomar o medicamento, eu já comecei a fazer esporte, que antes era uma coisa que eu não fazia ativamente. Então, assim, eu precisei realmente primeiro mudar algumas rotinas na minha vida, porque eu quis conscientemente tentar melhorar o pânico apenas com as atitudes, porque eu sabia que era preciso ter essa mudança comportamental, mas a partir do momento que eu percebi, já mudei meu comportamento, eu vivo uma vida mais saudável, mas ainda está automatizado. Gente, a gente tem que assumir quando uma coisa não está tendo resultado, né? E que você tem que realmente ir para o lado do medicamento. Mas é isso que eu digo, se você tomar o medicamento e achar que o medicamento vai fazer mágica e você vai continuar a fazer tudo o que você sempre fez, então, assim, tá perdendo tempo. Você tá botando química no corpo e continuando no mesmo exercício que te leva ao pânico. Isso. Exercício, né? Como a gente falou no início, esses e forma estados... de pensar, né?
Que é uma coisa que... Então, esses estados, né, estados mentais, que é o pânico, neste caso, é um exercício. Você entrou numa linha de comportamento que foi trazendo hormônios, cortisol, os hormônios do mal, que eu chamo hormônios do mal, que não é hormônio do mal, tá, gente? Esses hormônios, eles devem existir, só que em quantidades saudáveis para o corpo. Só que aí a gente começa a ter comportamentos que vai aumentando, eles vão se desequilibrando, em vez de ter dopamina, endorfina, os hormônios que traz felicidade, tranquilidade, paz, aí a gente vive sob estímulos externos que causa adrenalina, que joga cortisol no sangue, e a gente começa a ficar viciado nisso também. A gente busca sentir isso, porque isso começa a ficar o normal da gente. Eu estava até conversando com a Havana, poxa, eu tenho um certo vício em adrenalina, e eu me meti em cada furada por causa disso, que meus anjos são fortes, viu, gente? Só que hoje, eu não parei de ser viciada em adrenalina, só que hoje eu boto essa energia em algo que vai me trazer algo bom. Por exemplo, empreender. Empreender é uma coisa extremamente de adrenalina mesmo, você não tem ideia. E aí, mas antes eu fazia o quê? Eu entrei em relacionamento abusivo, eu conhecia gente no Tinder, por exemplo, eu parei com isso, porque me assustava, os comportamentos humanos me assustavam, e eu também vi que não conseguia viver aquilo de forma feliz, não era minha vibe, mas eu estava tentando me encaixar no comportamento social geral, que geralmente as pessoas fazem isso, e eu estava tentando me enquadrar. E eu ficava muito mal, era bizarro como eu ficava mal. Mas eu ia. Eu ficava mal, mas eu ia. Ou seja, o vício virou normal, é você querer se encaixar, colocar o seu pezinho num sapatinho que não é seu, velho, e causa calo. E aí eu parei com isso, parei. Tinha coisas que eu fazia que era, por exemplo, fazer rapel. Quando eu fui fazer rapel, foi a coisa mais deliciosa do mundo, porque eu gosto de adrenalina. Eu vou empreender, eu vou fazer algum esporte, como eu faço, Você focou essa necessidade em coisas produtivas que não iam ferir os seus princípios e que você sabe, tá, eu vou me estressar com isso aqui, mas isso é algo que não foge do que eu sou, né? A gente contou um pouco, assim, da nossa experiência, né? Eu acho que tem muita gente que procura, como eu procurei muito, assim, na internet, gente que faz do assunto, gente especialista, principalmente, eu aconselho muito você procurar sempre pessoas especialistas que falem de forma simples, que você entenda sobre o assunto. Eu tenho amigos também que às vezes falam comigo sobre isso, e eu ajudo, quando as pessoas me procuram, eu adoro, eu amo ajudar. Dar um conselho. Mas uma coisa que eu entendi nesse processo também é que cada um tem o seu caminho, cada um viveu a sua experiência de forma única, vai ter alguém que vai se identificar com a nossa história, mas isso não quer dizer que é o mesmo. Você não pode estar se comparando, que isso é um dos erros nossos, né? E para que você realmente mude esse comportamento, você precisa primeiro mudar a sua mente. Se você não muda a sua mente, o comportamento ele vai ser sempre o mesmo, porque você está no automático. Tipo, você conseguir encontrar o melhor caminho para você é você se informando, é você aprendendo, pesquisando, estando aberto e não se comparando com a vivência dos outros. Tipo, eu vou falar assim, tipo, mais ou menos o que eu sentia, isso não quer dizer que você sinta, se você tem o pânico, que você vai sentir o mesmo, mas para que você tenha consciência de quais são os sintomas, era geralmente formigação nas extremidades, né? Tipo, você sentir sua mão como se você tivesse dormido em cima da sua mão, aí você não sente mais ela, começa a formigar. É uma sensação de que você não está respirando. É uma sensação de formigamento nos pés, você começa a achar que você talvez esteja infartando, você começa a achar que talvez tenha alguma coisa no seu corpo que não é normal, isso porque sua mente, ela fica muito fixada aos sintomas, você começa a se observar, é como se você estivesse olhando para dentro e sentindo que está acontecendo alguma catástrofe aqui dentro. E um dos conselhos que me ajudaram bastante no começo quando você perceber e você tiver consciente, isso é pânico, você tem que começar a aceitar que você está em pânico,
Você não precisa lutar contra, porque quanto mais você luta contra, mais você aumenta o sintoma, né? Porque você não aceita, não quero, isso é pânico, não, ai meu Deus, mas está piorando, mas está piorando. Ou ficar irritado, né? Fica com pânico porque tem pânico, fica com raiva porque tá com raiva, aí vai duplica a coisa. Vai duplicando. E aí, do tipo, tá, tudo bem, eu tô tendo pânico, eu tenho um problema que não é só meu, eu acho que tem muita gente que tem. Nossa. Não vou morrer por causa disso. Não mata. Você só está sentindo uma adrenalina, um medo muito grande ao ponto de você achar que está perdendo o controle do seu corpo. E ele geralmente não dura mais que 1 hora. Não dura. Então, assim, daqui a pouco, isso está aumentando, vai ter o pico, mas aí depois o corpo ele não fica lá nesse estado de alerta o tempo todo. Ele vai ter uma. Eu não vou falar números, porque isso só os psiquiatras podem falar, mas eu sei que ele tem um pico e depois ele vai descendo e vai. O problema é quando você começa a ter picos, descer, de novo pico, descer, aí você fica repetindo esse processo. Aí você tem que aprender a quebrar esse ciclo do diabo, porque é como a gente fala aqui na Alemanha, é o ciclo do diabo real. É o medo de ter medo. É um inferno na Terra, né? Sério. Na moral. Eu sempre falo, depois de todos esses estudos e ter saído daquela condição, que o céu e o inferno são estados mentais. Não precisa morrer para ir para o céu ou para o inferno. São estados mentais. Então, essas coisas que acontecem com a gente, minha gente, é sério. Ravana sabe aí também, depois que eu consegui sair dessa situação, que eu também estive, eu mudei totalmente. Meu rosto mudou, meu semblante mudou. Eu tava mal, cabisbaixa, xoxa, capenga. Tem um meme que diz xoxa, capenga. Eu tava mesmo assim. E de repente, quando eu comecei a resolver, é outra coisa, outro nível. Eu me sinto no paraíso hoje. E aí também contribuindo, né? Ravana falou um pouco sobre os sintomas e eu posso falar um pouco sobre comportamentos que você pode desenvolver para ir diminuindo esses sintomas. Mas, assim, sempre busque a ajuda de um profissional. Tem pessoas que já está começando a não conseguir trabalhar, não conseguir ter uma vida social, se sentir mal, travar, isso já é uma coisa bem profunda já. Tem gente que consegue, assim, reverter porque não está num estágio muito profundo, consegue reverter com a live que escuta, que assiste, mas tem gente que não, procura ajuda. Não tenha vergonha, procure ajuda profissional. Com as questões das mudanças comportamentais, fazer uma meditação de respiração, você pode colocar no YouTube. Meditação para respiração consciente, meditação para acalmar a mente. Eu fiz muito isso. E quando a gente sintoniza o ritmo da respiração num ritmo tranquilo, porque a gente está num automático tão grande, num corre-corre tão grande, que a gente nem sente que está respirando. E aí você desliga um pouco, vai para um lugar só você, sem ninguém para encher o saco, sem barulho. Bota o fone de ouvido, faz uma meditação 15 minutos por dia, gente. Agora tem que ser diário, tá? É um hábito, que aí isso vai desacelerar mais tua mente e vai te tranquilizar mais. Uma mente desacelerada é mais tranquila. Meditação, também faço yoga para tranquilizar minha mente. Tem outras técnicas que eu faço, mas aí são técnicas mais pessoais, que eu escuto a história da pessoa e aplico. Mas e só essas duas aí, fazer uma yoga, fazer uma meditação, fazer um pilates, esses exercícios, eles trazem você para o momento presente. O pânico é o extremo da ansiedade. Então, a ansiedade é excesso de futuro. Tanto que Ravana ficava prevendo que ia chegar uma onda gigante, prevendo que ia adoecer, prevendo que ia ter um AVC, prevendo que ia ter um... Então, é excesso de futuro. Quando você faz esses exercícios, você treina sua mente a ficar no momento presente. Tem outro exercíciozinho legal também que eu sempre falo para as pessoas, é você começar a descrever as coisas que estão ao seu redor. Porque muitas vezes, antes eu andava na rua, ai meu Deus, e a conta para pagar? E se não acontecer? E se eu levar a Gaia? E não sei o que lá. Eu nunca estava na rua que eu estava andando, minha mente não estava ali. Aí quando eu comecei a olhar
eita, a árvore, tem 3 árvores aqui, esse carro é vermelho. Parecia uma doida, mas ninguém sabia não que eu só falava internamente, tá? Você não precisa falar para todo mundo ouvir, não. E era engraçado fazer. De início era engraçado fazer. E eu fui rindo comigo mesma, não me levando mais tanto a sério e deixando, libertando minha mente para ela brincar. E eu começava, que bundinha linda, esse cara tem uma bunda bonita, viu? Até mulher, que mulher bonita, que mulher bonita. E essa blusa branca, e ficava descrevendo. Aí chegou um momento que eu fazia isso diariamente, por 10, 15 minutos por dia. Chegou um momento que eu não precisei mais fazer, eu estava no presente, no momento presente. Minha gente, parece que as árvores ficam mais verdes, o céu fica mais azul, o ar fica mais gostoso de se respirar. Porque você está vivendo de verdade. Quando você está com excesso... Grato, né? Grato, é. Quando você está com excesso de futuro, você não está grato pelo presente que você tem. E a depressão é excesso de passado. É você ficar remoendo, triste, não perdoa as pessoas, não se perdoa, e aquela mágoa. Então, é você viver em tempos que não era para viver, para você viver no presente. E não se julgar, né? Você precisa, além de se perdoar, não se julgar. Você não é nenhum louco. Você está num processo de aprendizado, você está num processo que não é todo mundo que conhece, só você e Deus sabe. Que processo. Não, ninguém conhece, né? Ninguém, além da gente, conhece o nosso processo. Porque nem a gente mesmo conhece se a gente não for fazer os exercícios para fazer, né? Reflexões para autoconhecimento. Nem a gente sabe. É tão perigoso viver assim, mas o pior é que creio que 90% da população vive assim. Da população mundial vive assim. Sem se conhecer, no automático, só reagindo à vida. Sem ser proativo, sendo reativo. Ser reativo é terrível. Eu fui reativa até meus 35 anos. Quando eu tive essa conexão da consciência, eu disse, meu Deus, juro, a sensação era que eu não existia. Eu passei a existir, de verdade, aos 35 anos, quando eu tive uma conexão com a minha consciência, porque antes era só emoção. E era uma emoção ferida. Aí era uma fera ferida. Eu tava ferida ao ponto de fazer doideira, velho. Eu não sei não o nome do podcast ainda não, ainda vou decidir. Josicast. Não, é o Josicast, mas tem o quadro, né? O nosso quadro de irmãs. Eu ainda vou pensar. Siga Josi Amorim no YouTube, no Josicast. Que é também YouTube. Isso eu vou cortar do vídeo. Por quê? Deixa de ser besta. Não me xingue, não.